Olá, gente abençoada. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo Jesus, para todos os simpatizantes do Evangelho. Um bom dia para todos. Nessa manhã aqui, tirei um tempinho para a gente conversar sobre a graça de Deus, né? Que é um favor imerecido, que é o nome do nosso canal, é Debaixo da Graça, né? E o estudo é pela graça. E nessa manhã eu venho aqui ler a palavra de Deus, me alimentei e agora eu quero passar esse alimento de Cristo adiante, o alimento espiritual que é a palavra de Deus. Eu já quero dar a paz do Senhor para todos os irmãos que já estão acompanhando, né? Quero agradecer por essa ajuda, né? Porque ajudar a ser um missionário na terra é muito bom, é fazer a obra de Deus. E esse canal tem por objetivo fazer a obra de Deus. Estou até tentando falar mais alto porque o primeiro vídeo que eu gravei era tarde da noite, era meia-noite. E estava meio escuro, então não estava dando para ouvir direito, como já falaram, e nem estava dando para ver. Realmente estava muito baixo, porque tarde da noite, né, a gente fala um pouco mais baixo. Mas hoje, né, tá aqui, vou tentar fazer o melhor para que a palavra do Senhor Jesus Cristo chegue perfeito aos teus ouvidos e ao teu coração. E nessa manhã, você que vai ver esse vídeo, você pode fazer o seu pedido de oração, viu? Você pode falar de Jesus. Você faz o seu pedido, a gente ora, a gente é um intercessor, né, na terra, e para mim é uma honra poder ser útil, né? Ser útil para fazer a obra de Deus. Então eu vou ler aqui com vocês, ou melhor, para vocês, uma palavra bem impactante aos corações. Segundo Reis, capítulo 6 e versículo 16. Capítulo 6, versículo 16 do livro Segundo Reis, que é uma parte que eu fico maravilhada, que fala da seguinte forma. Tomara que esteja saindo a voz que dê para todo mundo ouvir, porque o outro saiu baixo, né? Aqui fala sobre: o profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuraram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando, e os guio até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Aqui, eu dei uma pausa aqui na leitura, porque aqui vai falar livro 2 Reis, capítulo 6, e o versículo 8, que tem como título:
o exército arameu é ferido de cegueira. Aqui é uma palavra muito tremenda. Aqui o rei da Síria estava em guerra. E então todas as vezes que o rei da Síria estava se preparando para atacar o povo de Israel, Deus falava com Eliseu. Deus revelava as armadilhas do rei da Síria contra o seu povo. E todas as vezes que o rei da Síria se reunia para atacar o povo de Israel, Deus falava com Eliseu. E Eliseu passava a mensagem de Deus para o rei de Israel. Então, como todas as vezes que o rei da Síria tentava atacar, e quando chegava lá e já estavam sabendo de tudo, então o rei da Síria chegou para um dos seus conselheiros e disse assim: menino, me diga uma coisa, quem é aqui que está contra mim? Porque tudo que eu faço aqui, eles ficam sabendo. E um dos conselheiros se levantou e disse assim, ele falou assim, está aqui no versículo: isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Ele perguntou: que negócio é esse? Tem alguém aqui do meu lado ou do lado do rei? Isso o rei da Síria perguntando a um dos seus conselheiros se eles estavam do lado dele ou se estavam do lado do rei de Israel. Porque tudo que eles faziam, o povo de Israel já sabia. Porque Deus revelava ao profeta chamado Eliseu. Por isso que é bom a gente ouvir sempre aquilo que o Senhor fala. Porque não espere que Deus vá descer lá do céu para falar com você. Deus vai usar uma pessoa temente a Deus, uma pessoa do coração bom, vai usar uma pessoa para falar contigo. Ele usa quem ele quer, uma criança, um ancião, não importa. Ele usa quem ele quiser. E se for o caso, ele usa, o profeta, claro. Ele sempre está usando um profeta de Deus. Um profeta dele. Então ele usava Eliseu para falar sobre os ataques do rei da Síria que estavam vindo. E então nessa palavra fala que ele disse assim, não pode ser. Tudo que eu preparo aqui, tem alguém aqui, tem um espião aqui. Isso o rei da Síria falando, deve ter um espião aqui, porque tudo que eu faço, tudo que eu planejo, o homem está sabendo, o rei de Israel está sabendo. Que negócio é esse? Aí o que foi que aconteceu? Aí então levantou um dos anciões, um dos conselheiros, respondeu um dos conselheiros. Isso é no versículo 12, meu povo, do capítulo 6 de 2 Reis. Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Anavassude cantarabanecaia. Eliseu tinha intimidade com Deus. Eliseu falava e Deus aprovava. Deus era com Eliseu. E um dos conselheiros do rei da Síria disse isso. Até o que tu fala, rei, no teu quarto, Eliseu já sabe. E por diversas vezes, Eliseu dizia sempre ao rei de Israel: tomem cuidado, se preparem. Sempre vai ter alguém, Sempre Deus usa um pastor, uma pastora, para falar: meu povo, se organize, meu povo, busque mais a Deus, se consagre, porque nós, cristãos, devemos nos preparar. A gente não pode se preparar só quando a luta chega. A gente tem que se preparar antes da luta chegar. Porque quando a luta chega, a gente está desarmado espiritualmente.
Então a gente tem que se preparar antes da luta chegar. A gente tem que se armar com as armaduras do Espírito Santo antes da luta vir. E Eliseu sempre estava dizendo isso para o rei de Israel. Porque sempre Deus revelava as armadilhas de Satanás. Porque o rei da Síria representava Satanás. E o que é que acontece aqui? Então, o rei da Síria enfureceu, ficou com raiva. Pois eu quero já capturar este homem. Eu quero que vocês capturem Eliseu. Eu quero esse profeta aqui na minha mão. Devassu de cantaramanekaia. Não tenha medo não, viu, profeta? Eu estou falando aqui para aqueles que são profetas de Deus na terra, boca de Deus na terra. Você que está sendo usado por Deus, está sendo mensageiro de Deus. Se o inimigo preparar uma armadilha para te capturar, não temas. Não temas não, viu? Deixa ele preparar, deixa ele mandar atrás de ti, que tu vai ver o que é que Deus vai fazer com ele, porque ninguém pode parar a obra de Deus. Ninguém pode parar a obra de Deus, porque a obra não é nossa. A obra é de Deus. Ninguém pode parar a obra de Deus. Na continuação da palavra. E então mandaram um exército. Mandaram um exército atrás, né? O rei da Síria se enfureceu, convocou o conselheiro, convocou todo mundo, se reuniu e mandou um exército atrás para capturar Eliseu. E foram, tipo assim, de madrugadinha, à noite, na boca da noite, porque o inimigo, ele sempre trabalha assim, nas escuras, sempre trabalha assim, covardemente, que é sempre, porque à noite é hora de descanso, à noite é hora da gente ficar mais calmo, porque o dia foi agitado, alguém trabalhou, alguém passou seus quefazeres durante o dia, e à noite é hora de descanso. Só que nós podemos ser pegos de surpresa, não despreparado. Não fique despreparado. Reaja, você que está me ouvindo. Lute com as armaduras que Jesus te deu. Se prepare para que quando o inimigo chegar, ele vai ver que tu está preparado. E ele que vai voltar. Ele que vai recuar com aquelas armaduras dele falsa, mentirosa, enganosa. Nabassu de cantaramanekaia. A mensagem de hoje é essa. Se prepare. Vigie. Porque eu vou tentar fazer a mesma coisa. Porque eu não posso pregar o que eu não vivo. Para me mandar vocês fazer isso, eu tenho que fazer eu primeiro. Então eu estou me esforçando para fazer isso, me preparar. E aqui o que é que acontece? Servo de Deus, serva de Deus. E o exército do rei da Síria foi atrás para prender Eliseu. Para acabar com esse negócio de revelação. Certo que tem muito, né? Visões falsas. Tem muita gente que gosta de chamar atenção. Tem muita gente que usa Deus. Não deixa Deus usar. Coitado disso. E quer chamar atenção, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor liberte, transforme e mostre que quem manda é Ele. Ele usa como quer e como queira. E quem Ele quer. E chegando lá, então, quando foi assim a boquinha da noite, cercaram. Gente, cercaram. Ordenou o rei, descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite, como eu já falei para vocês. Chegaram de noite. Por quê, né? Por que de noite? Para ver se os crentes estavam despreocupados, estavam desapercebidos, né? Tentando pegar de surpresa. Tentando pegar ele desarmado.
Então chegaram de noite e cercaram uma cidade. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas ao nosso derredor está o poder das trevas, nos cercando, procurando brecha para atacar. Então, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Isso serve de Eliseu. Se levantou bem cedinho pela manhã. E quando saiu, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Pense, como esse servo de Eliseu se apavorou quando viu aquele negócio. Sabe quando as coisas se levantam tudo contra a pessoa? Quando vem ataque de tudo quanto é lado? E quem era preparado ali era só Eliseu, porque o servo dele, meu Deus, o bichinho não era preparado não. Não estava preparado. Eu não sei como é que é um negócio desse, porque você está perto de alguém que é preparado direto, não ficar preparado eu não sei. Porque quando você está perto do sábio, você aprende um pouco da sabedoria dele. E quando você está perto do tolo, você também herda alguma coisa do tolo, quando se aproxima demais. E Eliseu era um grande profeta de Deus. Ele via o que Deus fazia através de Eliseu. Mas parece que não aprendeu. Ou se aprendeu, não colocava em prática. Que essa é a parte mais difícil. Aprender uma coisa e colocar em prática aquilo que se aprendeu é outro. Que é como vem também aquela palavra, aquele versículo que fala na Bíblia Sagrada: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é uma coisa e deixar ser liberto por Deus é outra. Eu posso conhecer, mas posso não ser liberta. Porque todos nós estamos em processo de libertação todos os dias. Só temos o Senhor para nos libertar. É verdade, meus irmãos? Então aqui, o menino se apavorou, o servo de Eliseu. Quando ele se acordou bem cedinho, que ele foi lá fora, ele viu um exército inteiro, um exército enorme, para capturar Eliseu. Porque o rei da Síria tinha enviado. O menino se apavorou tanto que disse assim: ah, meu senhor, o que faremos? Pronto. Realmente, às vezes, quando vem uma situação difícil, ameaçadora, você se aperreia. Acontece muito mesmo, né? De se aperrear. Mas aquele que está no Senhor, eu acredito que não se aperreie tanto assim não, né? Então, o profeta respondeu. Eliseu olhou para ele, né? E disse assim: menino, não tema não. Não tenha medo. Isso, gente, já é no versículo 16 do capítulo 7 de 2 Reis. E o profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Tem gente que para crer tem que ver. No caso aqui, o profeta falou. Diz para ele o quê? Tenha medo não. Tem um exército bem maior conosco. Claro que é o exército de Deus. Do que o exército das trevas, do que o exército do mal. O Eliseu estava dizendo, tem um exército bem maior conosco, menino. Ou rapaz. Do que o exército do rei da Síria. Só que ele não estava vendo. Ele estava vendo só o que o ameaçava. Ele estava vendo só o ataque. Ele focou o ataque. Ele se amedrontou porque é normal. Somos pó, barro e cinza. Somos carne e sangue. Então, Eliseu viu que ele não estava com muito medo. Ele disse para meu Senhor, olha aí o tamanho desse... Olha o número de pessoas que querem nos atacar. Eu fico a imaginar quantas pessoas já não têm se levantado contra ti, contra o teu ministério.
Quantas pessoas não já se levantaram com inveja da maneira, da forma em que Deus te usa? Porque o espírito da inveja, ele teve até no tempo de Jesus também, existiu lá. Aqueles homens viam o Senhor operando muitos milagres e eles começaram a ter inveja de Jesus. E Deus ainda opera milagres, ainda faz grandes milagres através daqueles que se deixam usar verdadeiramente por Deus. Mas não te preocupa não. Também já tentaram fazer isso comigo. Mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos amparado. E Ele diz por várias vezes, te anima. Levanta a tua cabeça, homem de Deus. Levanta a tua cabeça, mulher. Não para não. Esse dom que eu te dei é para tu usar. Usa com amor e sabedoria. Neva sude cantaramanecaya. E o profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Mas só em Eliseu falar não foi o suficiente. Eu acredito que o rapaz ainda continuou com medo. Então Eliseu foi falar com Deus. Então Eliseu orou a Deus. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz. Tem crente que está com os olhos fechados espiritualmente, não está conseguindo ver o livramento em que o Senhor está dando. Está com tanto medo. Eu estou falando para você que está amedrontado, amedrontada. Às vezes acontece mesmo. Acontece. É um momento em que os olhos espirituais se fecham por um momento e que a gente não consegue mais enxergar as coisas do Senhor e o seu grande livramento. É o momento em que só o olho carnal está enxergando. Como o olho deste rapaz. Mas há de aparecer alguém, Deus há de levantar um homem ou uma mulher de Deus, ou usar a sua própria presença para abrir os seus olhos. Para orar por você e dizer, Deus, abre os olhos desta mulher espiritual, abre os olhos deste homem espiritual, desse rapaz, desse jovem, desse adolescente, desse ancião. Louvado seja Deus. Eliseu orou ao Senhor para que o Senhor abrisse os olhos espirituais do rapaz, que era servo dele. Louvado seja Deus. Então aqui vai dizer, então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O Senhor, o seu exército, a sua presença, sempre estará acampados, estarão ao lado daqueles que acreditam no Senhor, daqueles que confiam no Senhor, daqueles em que buscam o Senhor. O rapaz, quando Eliseu terminou de fazer a oração, o rapaz começou a enxergar um exército muito maior, com carros, com cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Era um homem totalmente protegido por Deus. E então, quando os arameus desceram na direção de Eliseu, então quando aquele exército desceu para capturar Eliseu, Eliseu orou de novo. Eliseu, ele nunca queria agir por impulso da carne. A gente vê aqui que ele orou para Deus abrir os olhos do menino espiritualmente e Deus concedeu. E Eliseu orou de novo quando o exército veio capturar ele. Eliseu disse assim, olha, fere este exército, Senhor, com cegueira.
que o Senhor, nesta manhã de terça-feira, segue todo o exército das trevas contra a tua vida. Que o exército das trevas, que o inimigo não te enxergue. Não me enxergue, nem enxergue a tua casa, nem a minha casa. Que o Senhor paralise o exército infernal que estiver tentando te pegar ou me pegar. Porque assim como Deus usava Eliseu, Ele pode nos usar também. Porque Deus é Deus. E pela sua misericórdia e pela sua graça, Ele nos concede graça e nos concede um grande livramento. Que a palavra hoje é: desperta, vigia, te prepara. E Deus vai providenciar o grande livramento. Porque Deus nos dá livramento todos os dias. Então aquele exército foi ferido por cegueira. O profeta orou a Deus pedindo que Deus o ferisse de cegueira. E Deus assim fez. E quando o exército, que estava completamente cego, chegou perto de Eliseu, Eliseu disse: esperem que eu vou levar ali. Me sigam. E o exército seguiu. E Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. E quando o exército seguiu a Eliseu, quando o exército da Síria estava dentro de Samaria, Eliseu orou de novo dizendo assim: Senhor, abre os olhos deste povo. E Deus abriu os olhos, que tinha ferido de cegueira o exército da Síria. Então o Senhor abriu os olhos daquele povo. Quando eles abriram os olhos, eles viram que estavam em Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu. O rei de Israel perguntou logo a Eliseu: a gente mata esse povo, que eles já estão aqui na nossa mão, estão na nossa área, a gente vai matar esse povo? Aí Eliseu respondeu assim, ele respondeu: não, ó rei, não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que eles sirvam comida e bebida. Eliseu, de uma forma extraordinária, de uma grande sabedoria que vinha da parte de Deus, disse: não, rei, maltrate eles não, mate eles não, mas ordena que eles sejam alimentados, dê comida, bebida para eles, e que eles voltem para o seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Eu sei que foi uma palavra extensa, mas o Senhor está falando comigo e com você. Aqui o inimigo foi embora, a tropa satânica foi embora, aqueles que queriam atacar o profeta de Deus, aquele que queria atacar o povo de Deus, bateu em retirada, foi embora, parou de invadir a área em que o povo de Deus se encontra. É assim que vai acontecer contigo, comigo. O Senhor vai dar um grande livramento para nós, para que seu nome seja glorificado. Amém? Você crê? Não importa quantas pessoas se levantaram contra você, o Senhor tem suas formas de trabalhar. Aqui, ele trabalhou dessa forma. Ele cegou o exército do mal, o exército do rei da Síria, que queria capturar seu filho Eliseu, filho de Deus. Como você é filho e eu sou filha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu. Então, nessa manhã,
Eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de poder usar esse meio de comunicação para falar de Jesus, para falar da palavra de Deus. Então, você que está com medo, está meio amedrontado com a situação que tem ali cercado, tenha medo não. Num lugar de tanto medo, comece a se preparar, se consagre, busque mais o Senhor. Mas eu estou sem força. Procure força em Deus na sua fraqueza. Perdão, estou meio enferma da garganta. Mas mesmo assim, tenho que falar do meu Senhor. Nessa ocasião, se prepare. Espiritualmente, se prepare. E deixa com Deus. Faça a sua parte espiritual. Fique de pé. Se levante. Use as armas do Espírito Santo. Vigie, ore, se consagre. Faça isso. O inimigo quer te parar. Quer te deixar fraco. Ele quer esperar, ele espera um momento da sua fragilidade. Ele espera um momento em que você baixe a guarda para poder te atacar. Porque o exército da Síria, ele deixou para ir bem de noitinho atacar o povo de Israel. Então, nessa manhã eu te digo, te prepara. Faz a tua parte. Clama a Jesus. E pede a Ele para abrir os teus olhos espirituais. Que o Senhor vai ver, você vai ver o grande livramento da parte de Deus. Deus te conceda livramento para tu, tua casa, tua família, tua parentela e teus amigos. Amém? Deixa eu abençoar a tua vida. Perdão, estou com problemas de garganta, mas o Senhor há de trazer cura. Nesse momento, eu vou abençoar a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma essas pessoas em tuas mãos. Essa pessoa que vai ver esse vídeo, essa pessoa que está amedrontada, essa pessoa que está desarmado espiritualmente, essa pessoa que está com muito medo, essa pessoa que está sofrendo está passando por prova de perseguição. Senhor, que os olhos espirituais dessa pessoa venham a ver o livramento que o Senhor dará para eles e para elas. Senhor Jesus Cristo, abre os olhos espirituais dessa pessoa. Senhor Jesus Cristo, viste essa pessoa com as armaduras do teu Espírito Santo. Ajude essa pessoa a se levantar, a buscar as armas que estão em tuas mãos, para se preparar, para quando o inimigo vier atacá-los, meu Pai. O Senhor tomará a frente e o inimigo não há de tocar nesta vida, porque maior é o exército de Deus que está conosco do que o exército das trevas. Então, em nome de Jesus, que essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora vem ser impactada com a presença do Espírito Santo, que todo medo saia e desapareça, que toda cegueira espiritual venha cair por terra, e que essa pessoa seja revestida pelo poder de Deus, e que a graça de Deus esteja sobre a pessoa. Oh Deus Todo-Poderoso, conceda livramento para esta pessoa, esta família, esta mulher, este homem, este jovem, este ancião, esta criança que vai ver esse vídeo. Abençoa, Senhor, este povo, meu Pai, e dá força, Senhor, e coragem. Ser com eles, ser com elas. Que a força do Espírito Santo de Deus venha estar com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Não se escandalize por a irmã a diaconisa Rosimeire ter tossido tanto. Isso é natural. É uma enfermidade da garganta.
né? Proporcionado por gripe. Mas eu não tenho vergonha não, que mesmo enferma estou fazendo a obra. Não faço a obra só assim sentada olhando não. Deus sabe de tudo, né? Ele sabe, não preciso dizer nada. Então, meu amado, minha amada, fica com Deus, ore por mim e eu vou continuar orando por você, pela graça de Deus, porque é a graça de Deus que a gente permanece vivo, né? Então, receba livramento, receba renovo, em nome de Jesus. Fica assim não, mulher. Fica assim não, homem de Deus, viu? Esses que te perseguem vão retroceder, vão voltar para trás. Não vão mais para aí não, viu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz de Cristo. Seja um missionário do Senhor, fazendo com que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis e que você consiga evangelizar com esse vídeo, tá bom? Divulgue seus amigos, suas amigas, amigos de trabalho, de escola, sua vizinhança, faça isso para que a palavra de Deus, alguém deve estar precisando ouvir essa palavra, que é 2 Reis. Você ouviu essa palavra? Eu sei que Deus falou comigo, falou com você. Que o Senhor nos conceda o seu grande livramento. Amém?